Muito bem, estamos em mais um episódio aqui do nosso CISOcast para todo o Brasil, quiçá para o mundo. E você pode acompanhar o nosso CISOcast de sua casa com toda a comodidade e através dos nossos canais digitais. Você vai no canal do YouTube, você vai lá no buscador, digita @CISOcast, dá um Enter, ou através da bio, onde você consegue enxergar todos os nossos links através de TikTok, Facebook, Instagram e afins. Tá bom? Lembrando que esse programa ele conta com patrocínio Master do grupo Off Hunter e conta também com patrocínio da WithSecure, que é o nosso patrocinador diamante, é o nosso patrocinador, é uma empresa de software finlandesa, líder em seu segmento, tá? E muito bem, seguindo aqui, eu queria apenas passar para vocês alguns recados. O primeiro deles é que a gente tem acompanhado aqui o mercado de trabalho, né? Então vou me antecipar falando um pouquinho sobre isso. A gente tem acompanhado o mercado de trabalho e nós, como uma empresa que se propõe a ajudar, né? A gente tem recebido currículos de profissionais gerentes, diretores, coordenadores, enfim. Como esse programa tem cunho social, então a gente gostaria de intermediar algumas vagas também. Então, se você hoje estiver procurando trabalho, quiser encaminhar o seu currículo para oportunidade@cisocast, vai aparecer em algum lugar aqui da tela. E você que é empresário, né, que está buscando um profissional para uma posição de segurança, passe também sua posição para a gente. E com toda certeza a gente vai intermediar, a gente tem material de pessoas que estão no mercado aí, gente que é muito bem gabaritada e capacitada para exercer sua atividade, mas que por uma razão ou outra acabou saindo de uma posição que estava, de uma empresa que estava, sem se realocar ainda. Então essa intermediação nós fazemos com toda a certeza, tá bom? Bom, eu vou pedir à produção que rode agora então o comercial do nosso patrocinador Master e a gente volta na sequência, por favor. Somos resultado de muito trabalho, experiência de mais de 3 décadas de atuação com governança, risco e compliance. Para um mundo cada vez mais conectado, aceleramos o processo de nossos clientes e garantimos a continuidade de seus negócios, porque somos líderes em cibersegurança, segurança da informação e global privacy. Nós do grupo Off Hunter somos referência na entrega de projetos consultivos, tecnologia, quando o assunto é hardware, software, além de sustentação ao negócio através de IMS, Cloud, NOC, SOC e Support Center. Nossos times investigam, monitoram e protegem a marca de nossos clientes, evitando fraudes e danos à reputação. Desenvolvemos programas de educação e conscientização completos a usuários e com múltiplas atividades simultâneas que propiciam resultados surpreendentes. E por fim, nossa metodologia baseada no conceito de Security by Design nos coloca em posição de vanguarda, porque nos permite adotar técnicas avançadas para a adoção das melhores práticas de segurança, end-to-end. Prazer, somos o grupo Off Hunter. Muito bem, estamos de volta aqui. Ele tem mais de 30 anos de experiência no mercado em posições estratégicas, seja como CIO, CTO e inclusive CISO também. Ele conduziu o processo de transformação digital das empresas pelas quais passou e passagens por empresas como Banco Industrial do Brasil, Banco Votorantim, Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, e atualmente ele é CIO na Vivest. E veio para cá conversar conosco, debater alguns assuntos relacionados à segurança. Especificamente, eu trago para cá meu querido Alex Galho. Olá. Muito bem-vindo, Alex. Olá, Alan. Prazer aí estar com vocês aí da Off Hunter. Obrigado. Sempre que a gente pode compartilhar conhecimento, dividir o que a gente aprendeu aí ao longo dos últimos anos, que foram muito, né, em virtude de várias ondas aí de tecnologia e tal, e que estamos aprendendo aí com inteligência artificial. Acho que é um prazer muito grande estar com você. Fico à disposição para a gente poder ter um bate-papo bem descontraído e que seja relevante para as pessoas que estão nos assistindo. E com certeza será, em função do seu conhecimento. A gente estava debatendo aqui uns temas específicos e eu fiquei bastante surpreso com o grau de conhecimento do Alex. Realmente é bastante abrangente, tá, Alex? Obrigado por enriquecer o nosso debate aqui, tá? Alex, eu gostaria que você, antes de mais nada, se apresentasse para o público, falasse um pouquinho de você
e de como você chegou até a posição que você está, por favor. Obrigado. Bom, eu comecei na área de tecnologia muito cedo, como eu estava te contando um pouquinho antes. Comecei como analista de suporte, fazendo implantação de sistema, implantando, colando, soldando cabo coaxial, cripando RJ45, implantando sistema em DBase, em Clipper, depois em Pascal, aí até a gente chegar no desenvolvimento por objeto e tal. Ao longo da minha trajetória, eu sempre, por onde passei, eu procurei aprender o máximo possível, entender como é que funcionava aquele ambiente, e sempre procurei me espelhar em pessoas que eu olhava para ela e dizia assim, não, eu quero ser como essa pessoa. Eu quero conhecer tanto quanto essa pessoa. Eu não quero conhecer mais do que ela e não quero ser ela. Eu quero ter o meu espaço, eu quero ter o meu objetivo, eu quero lutar pelo meu espaço. Então, em todo lugar que eu passo, em toda empresa que eu passo, eu sempre procuro deixar flores pelo caminho. Muito bom. Você não sabe do dia de amanhã, né? Então, o importante é você ser uma pessoa onde as pessoas gostam de estar perto de você, e eu sempre uso uma frase, né? Se você é uma pessoa nutritiva, se você é uma pessoa agregadora, as pessoas vão estar perto de você. Então, eu trago isso como filosofia pessoal, e dentro da minha carreira profissional, eu não consigo fazer separação. Então, o pessoal e o profissional são um só. Não consigo aceitar que você tem que separar o pessoal do profissional. Eu não sou dois, eu sou um. O profissional é a minha capacidade técnica, skill, aquilo que eu aprendi a gostar de fazer. A pessoa é o meu caráter, você não separa um do outro. Tá? Então, como gestor, eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo. E aí, Alan, eu sempre digo o seguinte, eu trabalho com 3 pilares como gestor. Né? O primeiro é transparência. O que está por trás da transparência, para mim, chama-se verdade. Eu não posso ter meias palavras. Tem que ser sim ou não. Posso, não posso. Consigo, não consigo. Simples assim. A segunda palavra, ela chama-se inspeção. Sim. O que está por trás da inspeção? Estou no caminho certo? Estou gerando o resultado esperado? Eu estou gerando o output e outcomes? Como é que eu estou vendo isso? E o terceiro, que eu acho tão importante quanto para o profissional e o pessoal, é a palavra adaptação. Sim. Sem adaptação, por que está por trás de adaptação? Flexibilidade. Você olhar e entender o momento que você está, onde você está, as pessoas que estão junto com você, o ambiente que você está vivendo, o momento que você está vivendo. Porque, como a gente estava falando, tudo é sazonal. E é um fluxo, né? Um dia você se inspira em alguém, no futuro as pessoas se inspiram em você, né? É isso aí. É momento. Pensa o seguinte, na vida você tem muitas fases. Muitas fases. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, eu sou oriundo do Rio Grande do Sul, de uma cidade que fica a 30 quilômetros da capital Porto Alegre, que é Canoas. Eu cresci com o sonho de estudar na FGV. Para mim, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, era um símbolo de qualidade. Exato. Então, você tem momentos. Aquele foi o momento da minha vida. Hoje são outros, aos 54 anos, hoje são outros sonhos. Eu vou entrar num outro tema para só fechar. Eu sou totalmente contra essa questão de etarismo. Isso é bobagem. A gente vê jovens hoje com mentalidade de velhos e velhos com mentalidade de jovens. O que vai definir é a sua alma. É isso aí. Não a sua idade. É isso mesmo. Esse é só um pouquinho do Alex que está aqui contigo. Muito bom, muito bom. E eu acho que a sua percepção, o seu senso de mundo, ele faz toda a diferença no dia a dia. Porque as pessoas que fazem parte do teu time, elas precisam se espelhar em você, se inspirar em você. A liderança não pressupõe uma definição ou uma instituição de regras as quais todos devem seguir, mas devem seguir intuitivamente em função do exemplo, né? Então, parabéns, eu acho que esse é o caminho. E aí a gente como canal, como programa que se propõe a trazer CISOs para cá, é interessante conversar com você, porque você tem uma bagagem de CISO, de CTO, de CIO, e eu queria saber de você, inclusive, quais são os maiores desafios de um CIO quando a gente fala de segurança da informação, né? Você chegou numa companhia, você tem que assumir aquela operação, a gente sabe que muita gente que vem para o mercado vem da área de infraestrutura, vem da área de sistemas, inclusive porque você tem várias situações de que muita gente implantou o SAP, sempre foi um baita de um case, né? Aquele que conduziu o projeto, ele
considerado normalmente como alvo para ser uma pessoa, né? Exatamente. Queria ouvir um pouquinho isso de você, tá? Tá. Bom, quando você chega numa companhia, o que eu particularmente aprendi ao longo dos anos e com aquisição de conhecimento em MBA, em mestrado, em excelentes livros de administração e principalmente depois, quando eu fiz minha primeira certificação de CISO em 2014. Uhum. Eu estava te contando com o Dário da Strong Security, que é uma pessoa sensacional. Você precisa entender que segurança ele é muito amplo. As pessoas não têm o conhecimento de que segurança tem vários pilares. Você tem o pilar de infraestrutura, que você tem lá as vulnerabilidades. Você tem o pilar de regulatórios, que você tem que seguir regulatórios de segurança. Você tem um pilar que é tão grande quanto, e talvez para mim é o pilar mais importante, é o ser humano. É a questão de senha, é a questão de malware, é a questão de comportamento, de behavior, para a pessoa entender como funciona uma engenharia social, como funciona um ataque hacker. Então, na minha primeira abordagem, quando eu chego numa empresa, a primeira coisa é entender qual é o core daquela empresa. Uhum. Qual é o produto dela. Para quê? Para que você entenda que você precisa proteger o core. Não dá para você fazer segurança pensando só em físico, em hardware e software. Segurança é feito de pessoas. Então, a primeira coisa que você precisa ter é educação sobre segurança da informação. É isso aí. Quando você tem um processo de conscientização, aí depois você passa por um processo de criar um modelo de governança. De você ter uma política de segurança da informação, de você ter um programa, que são coisas diferentes. O conhecimento ralo mistura isso. É isso. Você ter uma política é diferente de você ter um programa. Um programa é transparência, inspeção e adaptação. Porque segurança, todo dia você tem uma novidade. É tão grande quanto você ser um CEO. Exatamente. Ser um CISO hoje, para mim, e o que eu tenho visto no mercado, eu tive a oportunidade de participar com grandes CISOs que estavam 10, 15 anos dentro de uma empresa, fazendo um trabalho excepcional. 15 anos, 10 anos fazendo um trabalho excepcional. Na primeira oportunidade que esse cara cometeu um erro, não ele, mas o processo como um todo, a empresa como um todo, o cara foi mandado embora. Então o CISO é uma cabeça de degola, uma vaga de degola. Não é uma vaga. Pô, se o cara tá ali há 15 anos, há 10 anos, fazendo um trabalho excepcional, por que uma falha você vai mandar o cara embora? Então, quando eu chego numa empresa, como gestor, a primeira coisa que eu preciso entender é qual é o core dessa empresa. Entendi o core. Agora, o que eu vou complementar de governança ao redor disso? Isso que você falou é pertinente, porque há um estudo, eu acompanhei um estudo recentemente, que fala que aumentou o número de casos de burnout e de vários problemas em função da operação. O camarada dorme com o olho aberto, outro fechado. É isso aí. Então eu acho assim, existe uma linha tênue entre a capacidade de investimento / percepção real. Eu lembro no passado, eu não vou nem falar o tempo, que já faz muitos anos isso, muitos anos, mais de 20 anos. Eu visitei uma transportadora e estávamos sendo muito bem recebidos por, então, o gestor da área de TI, porque não havia a figura do CISO. Não. Você lembra bem? É muito novo. E ele conversava conosco sobre levantamento de vulnerabilidades. E a certo momento, o presidente, o dono da companhia, abriu a porta para falar com ele, nos viu, nos ignorou, foi até a janela, o chamou e falou: tá vendo esses caminhões aqui? Eu tô vendo o que eu tô pagando. Segurança. Aí ele saiu da sala, extremamente grosseiro, e o gestor ficou muito sem graça, porque ele era um gentleman, né, um japonês simpaticíssimo. E eu sei que foi 3, 4 ou 5 anos depois, não me recordo, ele sofreu um baita de um baque lá, não sei se ele foi invadido, não sei o que aconteceu, porque eu não fui atrás. Eu sei que ele ficou 6 dias inoperante, mas foi falha de segurança. Eu aprendi, né, com algumas pessoas que eu tenho a oportunidade de trabalhar, e uma frase que eu ouvi que para mim fez todo sentido foi assim: risco zero é custo infinito. Simples assim. É isso aí, sempre. Sempre.
E pensa o seguinte, hoje, quando a gente está falando de área de segurança da informação, a gente está vivendo a moda do Zero Trust. Como é que você vai prever o Zero Trust? Exatamente. Ao meu ponto de vista, você pode fazer o máximo que você pode, mas você não está na cabeça do hacker. Exato. Você não está na indústria, você não está na deep learning, você não está lá. Você não está numa bolha. Você não está numa bolha. E hoje, com a globalização, com a internet, o cara te ataca da China. É isso aí. Então, assim, o que eu vejo comentando um pouco a respeito da questão do CISO. Eu entendo que alguns anos atrás, alguns 5 anos atrás, as pessoas não viam a segurança com valor. A gente tem visto grandes empresas no mercado perderem valor por causa da segurança. Exatamente. Então você pega grandes empresas, grandes laboratórios, grandes bancos, sendo a sua operação parada porque sofreu um ataque hacker. Então, o gestor do seu colega, ele não via valor. Ele só via valor quando perde. É aquela história, eu só vou no médico quando eu tô doente. É. E segurança é ao contrário, é prevenção, é remediação. Então, o que a gente vê é uma ignorância quanto à questão de segurança da informação. O que a gente precisa entender é exatamente ter mais eventos, ter mais divulgação de conscientização do C-level, do quanto segurança da informação gera valor. Quanto vale a sua marca? Até porque hoje ela é estratégica, não é mais despesa. Ela é uma despesa e toda área é uma despesa. Então, mas é uma necessidade real para sustentação do negócio. Eu percebo, Alan, o seguinte, como eu venho há muito tempo na área de tecnologia, antigamente se via tecnologia como débito. A internet, a modernidade, tudo que a gente está vendo hoje, tecnologia é investimento. A segurança ainda não é vista como investimento, mas se você for um CIO, ou um CISO, que sabe olhar para a sua posição e entender o seu valor dentro da companhia, você vende para o conselho que é investimento. Por que investimento? Porque eu estou protegendo a marca, eu estou protegendo o nome. Vamos parar e pensar no mundo que a gente vive hoje, das redes sociais, se alguém pega a sua marca, vai para a rede social e começa a fazer fake news. Exatamente. O mesmo dados de executivos em Deep Web para fazer um sequestro, alguma coisa assim, né? Exato. Então, hoje eu vejo que nós ainda estamos caminhando para ver segurança da informação como um valor. Maravilha, é isso mesmo. Bacana. Bom, a gente tem muita coisa para falar aqui, né? Mas eu vou pedir à produção que rode para nós agora um VT. Nós fomos para as ruas para ouvir as pessoas, só para explicar o porquê que a gente faz isso. Esse programa ele tem o objetivo também de levar informação para a sociedade. Excelente. Então a gente leva informação para a sociedade, traz especialistas que vão conseguir debater e aprofundar o tema, né? E hoje, particularmente, a gente quer ouvir como as pessoas lidam com as suas senhas. E depois a gente vai avançar um pouco mais, porque as pessoas pensam que não, mas por trás de uma senha tem muita coisa ali que faz o bicho pegar, não é isso? Exatamente. Então, produção, por favor. Bom dia! Carolina Oliveira por aqui. Hoje viemos próximo ao Parque da Aclimação para saber se as pessoas trocam as suas senhas com frequência. Bora lá conferir? Pessoal, estamos aqui com a Clarice. Clarice, você costuma trocar suas senhas com frequência? Não. Inclusive, a gente faz quase sempre as mesmas senhas, né? Qualquer coisa de banco, assim, tá sempre a mesma. Troca algum númerozinho ali no começo, no final, mas sempre a mesma para não esquecer. Entendi. Você já passou por alguma situação assim de desconforto, de furto de senhas, ou algum familiar seu já passou por essa situação? Não. Em relação à senha, não aconteceu nunca isso comigo, não. Negócio de senha, não. Certo. E você acha que realmente é necessário ter essa troca frequente de senhas e por quê? Olha, pode... Eu não sei te dizer assim, se vai ficar mais difícil para a gente se lembrar. Conforme a gente vai envelhecendo, vai ficando mais difícil de lembrar as coisas. Aí a gente tem que anotar. E se tiver que anotar, já é uma coisa que já não funciona bem, não é? Porque aí alguém pode encontrar e pode achar, fica mais difícil. Eu acho que não tem necessidade, não. Acho que dá certo. Se for uma senha boa, bem feitinha, do jeito certo que eles aconselham a gente a fazer, eu acho que não tem necessidade, não. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você.
Pessoal, estamos aqui com o Clênio. Clênio, você troca suas senhas com frequência? Olha, basicamente não, tá? Eu uso muitas redes sociais. Então, para cada rede que eu uso, ou seja, de banco, ou seja, de interação, eu uso senhas diferentes, tá? Então, eu quase que não mudo. Quase que não mudo. Entendi. Você já passou por alguma situação desconfortável, de furto de senhas, ou algum familiar seu já passou por essa situação? Olha, que seja do meu conhecimento, não. Eu, particularmente, nunca passei por isso. Mas tem amigos que já passaram por isso e foram uma situação bem desagradável. Mas parentes meus, assim, diretamente, não. Mas amigos, sim. Certo. E você acha que realmente é necessário essa troca frequente de senhas? Eu acredito que, dependendo da pessoa, né, de como a pessoa usa, né, se a pessoa interage muito, se a pessoa tem essa necessidade, né, e tem uma cabeça boa, eu acho que tem a necessidade sim, que eu acho que é uma particularidade de cada um. Então cada um sabe o que usa, cada um sabe da sua segurança. Então, dependendo da segurança que a pessoa necessite, por exemplo, conta de banco, eu acho que é uma coisa que a pessoa que movimenta muito, eu acho que tem que estar sempre mudando. Mas de redes sociais, assim, acho que nem tanto. Entendi. Muito obrigada pela sua participação, viu? Ok, eu que agradeço. Pessoal, estamos aqui com a Renata. Renata, você costuma trocar suas senhas com frequência? O pior é que não, eu deveria, mas eu não faço isso. Eu deveria. Você já passou por alguma situação desconfortável de furto de senhas ou algum familiar seu já passou por essa situação? Eu ainda não, porque assim, eu tenho algumas precauções, mas familiar com certeza. Amigos já, bastante gente. É muito comum, infelizmente. Certo. E você acha mesmo que é necessário essa troca frequente de senhas e por quê? Acho necessário porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, assim, é fácil ser assaltada hoje em dia, infelizmente. Mas eu acho também, por outro lado, que a gente acaba não trocando por comodismo, porque esquece. Né? Eu já troquei senha, depois eu esqueci, aí tem que ir no banco resolver, então é muito burocrático para resolver. E a gente acaba deixando, acaba se acomodando na mesma senha. Mas é importante sim, até para a gente não dar mole. Entendi, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Pessoal do Sisocast, agora é com vocês. Muito bem. Alex, o que eles falaram não deixa de ser coerente, porque na prática as pessoas não são preparadas para ficarem mudando só senhas e todo instante, e elas têm um portfólio de oportunidades nos seus celulares para baixarem inúmeras aplicações. Mas, por outro lado, existe uma necessidade de um aculturamento, né? É isso aí. Como que você vê isso aí e tudo que eles falaram aqui no tape? O primeiro que é interessante você ver as pessoas comentando sobre senha, né? Quanto mais você tem senhas, mais você tem dificuldade. Vamos pensar hoje que uma pessoa comum, como a gente viu aqui no tape, cada pessoa dessa deve ter, em média, 10 senhas. Possivelmente. Possivelmente, vamos colocar 10 senhas diferentes. Uma, como o nosso querido falou lá, uma para cada rede social. Exceto a primeira que falou que é para tudo. É para né? tudo, Então, quando você olha para isso, você vê um desconhecimento. Né? Por que eu preciso trocar minha senha? Primeiro, porque a senha ela é individual e intransferível. Segundo, se o cara consegue pegar a sua senha, ele já vai fazer um estrago. Quanto a gente vê, né, Alan, aí de histórias de pessoas que tiveram o WhatsApp clonado por causa de senha fraca. Quanto a gente vê pessoas que têm o Facebook tendo fake news sendo feita que a pessoa não tem senha. Ou a senha é 1, 2, 3, 4, essa história toda. Uhum. O que a gente percebe, eu como questão de senha a gente aprende no mundo corporativo, né? Quando você está no mundo corporativo, o mundo corporativo você pega aí Facebook, todos esses caras hoje já colocaram um duplo fator de autenticação. Ou colocaram uma senha forte, ou hoje você vê bancos botando até um processo de educação, verdinho, amarelinho, a senha tá forte, a senha tá fraca. Por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento da importância de uma senha. O que eu sempre digo é o seguinte, você dá a chave da sua casa para qualquer um? Não. Não dá.
Então a sua senha é algo que você tem que ter ela guardada para você, só para você. Eu já tive, eu particularmente já tive casos de fraude em banco. De você ter que ir até se deslocar ao banco. Então, quanto mais segurança você tem menos trabalho. Quanto menos segurança você tem, mais trabalho você tem. Exatamente. É inversamente proporcional. Então, quando você pega hoje, que você está vendo um movimento do mercado, quem está ensinando as pessoas sobre senha é o mercado. É isso aí. É isso mesmo. E você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer sobre a importância da existência de políticas, né, de segurança para as empresas. Aí eu me volto mais a um setor de SMB, né, as pequenas empresas de pequeno e até médio porte, vamos colocar assim, porque as grandes fazem parte da N1, N2, AB3, tem alta governança, então elas chovendo molhado. Mas para essas empresas menores que também eventualmente podem acompanhar essa matéria, né? Qual a necessidade da existência dessas políticas? Eu digo o seguinte, eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos e neles se falou muito sobre pequenas e médias empresas, a questão de investimento, né? E a questão de senha. Eu digo sempre o seguinte, Alan, se você fizer o básico, você faz bem feito. É isso aí. Assim, as pessoas acham que você tem que ter todo um aparato. É preciso, quando você tem dinheiro, a fazer um aparato, é importante. Mas se a sua empresa faz o básico, ela já está fazendo bom. Então, você tem uma política que diga que a sua senha tem que ter caractere, tem que ter número, tem que ter sinais. Você cria uma dificuldade, mesmo que simples, seja 8 dígitos, mas seja 2 números, 2 letras e mais 2 caracteres, já é o básico bem feito. É isso aí. Então, assim, eu preciso ter, uma pequena e média empresa precisa ter a segurança da NASA? Não, mas ela precisa ter o que é seguro, como eu te falei no início, para o negócio dela. É isso aí. Então, você olhar para o seu negócio, é importante as empresas entenderem assim, qual é o tamanho do meu negócio. O que eu sempre digo é assim, se você não pode fazer o melhor, faça o que você pode. Até porque não existe segurança 100%, né? Exato. Então você vê, grandes empresas com grandes investimentos são vazadas. Exatamente. São atacadas. Exatamente. Aí você pega uma empresa pequena que está fazendo o básico, eu sempre digo o seguinte, você tem que mostrar a boa vontade de ter feito. É isso aí. Em dizer, olha, eu não tenho uma senha, te dar um exemplo, a gente foi estudar, aí eu falar sobre cofre de senha, só fazer um histórico sobre isso. Como você me perguntou de primeira empresa, eu vou dizer como é que eu levaria isso. A gente foi estudar cofre de senha. Eu conheço o meu negócio. Quando eu estudei cofre de senha, é caro. É muito caro. É caro. Então você discute com o board, com o seu chefe, com o seu... Diz assim, cara, olha só, eu preciso de um cofre de senha para 10 senhas de alto risco? Ou eu vou criar um controle compensatório, vou criar aqui um paliativo, vou colocar essas senhas em 2 lugares e vou deixar isso aqui. Eu fiz o mesmo, guardei a segurança, guardando a estabilidade do meu negócio e o investimento. Então, não é o que você não pode fazer, mas é sobre o que você pode fazer. É o processo, né? É o que está ao seu alcance naquele momento. Exatamente. E você falou de LGPD, né? Então, o que acontece? Tomando como exemplo, eu vou falar da LGPD, mas é que me ocorreu aqui e eu não quero esquecer. Eu lembro de uma empresa que eu atendia por outra empresa, por outra companhia que eu trabalhei, e nós tínhamos toda uma operação de Service Desk lá para milhares e milhares de funcionários. Toda segunda-feira, somada às segundas-feiras do mês, elas resultavam entre 6 a 8 mil chamados de usuários que não se lembravam, ou porque tomavam uns goró no domingão, mas o pessoal não lembrava. Então, assim, tem a questão da segurança, mas tem um impacto também direto na performance. A grande questão é que você precisa realmente mudar as suas senhas para você ter um controle, uma efetividade maior daquilo que você faz, né? E atender alguns aspectos né, de regulatórios e tudo mais. Perfeito. Olha só, é claro que isso depende muito do ramo que a pessoa trabalha, onde ela está envolvida ali no dia a dia, né? Mas a questão é o seguinte, na empresa, você tem que trocar sua senha de 45 em 45 dias. Exato. De 60 dias. Isso depende muito ali da política da empresa. Porque senão, a cada 45 dias, você troca uma senha,
É como ela disse, eu não lembro. Eu também não lembro. Às vezes a gente não lembra. Né? Então, a gente tem senha do celular, tem senha do banco, tem senha da internet, tem senha do trabalho, tem senha do AD. Você tem hoje um nível muito grande de senha. Sim. Então, quando você tem um básico bem feito, você já está usando o corporativo a seu favor. Então, o corporativo educa as pessoas. As pessoas, elas não educam o corporativo. É isso aí. Então, se você hoje, com um podcast como a gente está fazendo aqui, passando para as pessoas que elas estão expostas e que ela pode sim ser vítima se ela não tiver uma educação de se dar o trabalho, porque é trabalhoso, você trocar a sua senha. Então, você precisa entender assim, trocar senha é você fechar a casa e levar a chave. Exato. E imaginar aquela situação. Poxa, meu pai, meu avô recebeu uma ligação de uma pessoa alegando que estava comigo, tinha me sequestrado. Então você também é corresponsável por isso, porque a pessoa chegou até você, tem alguma informação, um dado seu, Tá lá. chegou por alguma razão. Então, assim, aí vai a questão da empatia também. Então você tem que pensar no aspecto da sua própria segurança, na segurança de terceiros, eventualmente num dano financeiro, questão de vazar um dado de cartão, alguma coisa assim, né? E a reputação também. Né? Isso aí. Inclusive, falamos na edição anterior sobre a questão de você chegar num prédio comercial, colocar seus dados lá, você não sabe para onde vai, né? Então, assim, a gente está muito vulnerável, né? Então, se você pelo menos fizer a sua parte, que é cuidar e registrar bem, adotar uma rotina de mudar algumas coisas, né? Aí pelo menos você está minimizando o risco. Exatamente. Não é isso? Maravilha. E eu queria saber de você, como que um CIO ele pode identificar, porque assim, o CIO ele fica numa camada muito estratégica do negócio, ele tem que olhar para várias frentes da operação. E a gente percebe que muitas empresas sempre se focam naquilo que é produtivo, que aumenta mais a receita, e muitas vezes deixa a segurança de lado, né? Então eu queria saber como que um CIO ele pode identificar e avaliar os riscos de segurança, né, da organização em relação à LGPD, por exemplo. Quais as tratativas iniciais que você toma como decisão, né, para poder se adequar à LGPD? A gente vai se reservar, a gente trabalha muito com isso, mas vou me reservar para ficar calado e eu quero ouvir você, que é o profissional da ponta, né? Então, a LGPD ela é uma mistura. Né? Ela mistura tecnologia, ela mistura a parte da lei e ela mistura as empresas, tudo dentro de um bolo só. Então, como a gente olhou para isso, a gente olhou para isso pensando o seguinte, vamos dar a César o que é de César. Então, quando você pensa num DPO, que é um cara que tem que conhecer a letra da lei, não é o cara de TI, não é o CISO. Então, primeira coisa que eu faria é separar esses caras. Por uma questão de conflito de interesse. Conflito de interesse, exatamente. Exato. O segundo, e que eu acho, e aí, Alan, o que a gente vê muito é muito modismo, né? Vamos falar na experiência do usuário, na jornada do usuário, não sei o que do usuário. E você precisa entender que o dado é do usuário. Então, como é que você faz um processo para você proteger o usuário? É você pensando no atendimento do usuário. É isso aí. Então, como você falou de um prédio. Cara, é assim, vamos falar de LGPD, vamos falar de prédios com reconhecimento facial. Como é que a gente versa isso? Como é que a gente governa eu tendo a sua face dentro de um sistema de prédio? Quem me garante que aquele sistema está de acordo com o que precisa ser feito? Então, eu partiria do princípio, de novo, do básico. O que eu preciso fazer? O que é sensível para a lei? Esses caras é o que eu tenho que ter um maior nível de controle, maior nível de fazer mascaramento de dado, fazer limpeza de dado quando precisa. Quando a gente pega a LGPD, você vê muitas empresas que não fazem limpeza de dados. Exatamente. Você tem histórico. E tem muito negócio que não pode fazer limpeza de dados. Exato. Exatamente. Então, quando você olha para isso, você pensa o seguinte, cara, como é que eu, um CIO, vou trabalhar dentro da empresa? Aí eu volto no que a gente estava falando da questão da senha. Educação, conscientização.
LGPD é segurança da informação. Dado é informação. Então, você precisa fazer um processo para que você, junto com o DPO, diga assim, DPO, olha só isso aqui, eu estou pedindo a foto do Alan lá. Como é que eu protejo isso aqui? Eu tenho que pedir a ciência do Alan, quando ele fizer o cadastro, assim, ó, autorizo você a armazenar por quanto tempo? Tem essa questão. Quando você para pautar a questão de direito a esquecimento, por exemplo, isso não é uma regra para todos, né? E você falou da questão por exemplo, você pega uma instituição de ensino que está acostumada a participar de umas feiras de estudante, hoje ela não trabalha mais assim, né? Então eu acho que a LGPD ela veio para trazer mais maturidade e fortalecer. Mas você sente que no Brasil isso está acontecendo? O que você sente? Então, eu vejo o seguinte, eu acho que a gente amadureceu sim, a gente tem que reconhecer que foi criada a NPD, então você tem uma agência, e isso é super importante. A gente vê as empresas se movimentando, mas a gente vê um conhecimento muito superficial. Por quê? Porque quando você me pergunta o seguinte, o que eu faria, eu repito para você que a gente estava falando fora do ar. Você precisa entender o negócio. Se você não entende o negócio, você não sabe o que você protege. Então você tem que partir do princípio, qual é o meu negócio? O meu negócio é saúde. Cara, saúde, 100% de dados sensíveis. Exatamente. Qual é o meu negócio? O meu negócio é banco, 100% de dados sensível. Então você precisa entender isso para poder orquestrar uma forma de proteger seus dados. E vamos falar que hoje nós vivemos numa era do SaaS, Software as a Service. Eu estou entregando meu dado para um terceiro. Como é que eu vou auditar esse cara? Aí nós vamos para um outro problema. O cara está na nuvem. Ele está na nuvem aonde no mundo? Como é que eu vou auditar esse cara? Exato. Então, quando você entende o seu negócio, você precisa passar pela experiência do usuário, desenhar aquela experiência do usuário e dizer, opa, peraí, o que eu protejo e o que eu não protejo? O que eu preciso e o que eu não preciso? Eu preciso arquivar esse dado. Às vezes a gente se pergunta, eu preciso arquivar. Lembra, antes da LGPD, a gente arquivava, a gente pedia tudo. Você tinha uma ficha que você pedia idade, sexo, agora o gênero, aí você tem que pedir o endereço do cara, o CPF, o telefone, tudo dado sensível. Exatamente. Então, hoje, numa ficha, você tem que se preocupar o seguinte, será que eu não estou ultrapassando o meu limite da necessidade da informação? Então, no meu ponto de vista, como um CIO e um CISO, eu partiria do princípio de entender o negócio. Exatamente. E aí, em cima disso, montar uma estratégia, uma arquitetura. Por que eu falo numa arquitetura? Porque você precisa entender, o meu software é on-premise, meu software é SaaS, qual é o meu modelo? Porque a gente é híbrido. Muitas empresas hoje estão híbridas, então você precisa entender os dois modelos. E pasme, você vai ter coisas diferentes nos dois lados. Exatamente. Então é complexo, não é um tema trivial. A LGPD para CISOs e para CEO é um tema complexo. Exatamente. Acho que a companhia, isso tudo que você falou, acaba esbarrando em governança, risco, compliance. A gente fala muito lá na companhia sobre framework de conformidade e matriz de 400 pontos. Por quê? Porque a matriz ela vai olhar para a maturidade TI, vai olhar para aspecto de compliance, terceiros e capacitação do usuário, né? Então, e o framework, por sua vez, vai olhar a governança, porque o camarada acha que ele vai lá, compra todas as ferramentas de auditoria, que eu falo PAN, DLP, CASB, WEBA, etc., só que ele esquece das políticas de governança, risco, compliance, ele esquece de um plano de continuidade de negócio. Então, assim, são coisas que, de certa maneira, eu diria até que 50% de um processo de adequação se esbarra nisso. Esbarra nisso. Não, né? E você vê uma falta de conhecimento muito grande a respeito, por exemplo, de um SLA. Uhum. Um SLA, um SLA básico de atendimento. Verdade. Então você fala, eu sou da época que você fazia plano de continuidade descendo do prédio. Né? Desligando um lado do data center e ligando no outro. Hoje está na nuvem. Como é que você testa isso? Exato. Né? Qual é o seu prazo de SLA para você trazer isso para dentro de casa? Então, o que eu vejo, assim, de novo, naquela nossa questão da pequena empresa e média empresa. Uhum. Cara, faça o básico. Chame uma consultoria, peça ajuda, faça a 4 mãos. Mas tente fazer alguma coisa.
algo é melhor do que nada. Com certeza. Então, o que eu sempre digo assim, não vou fazer porque eu não posso fazer o ideal. Então, faça o que você pode. Essa é a questão. Uma pequena empresa, está crescendo, uma startup está investindo, pô, você pode. Quando o cara vai passar por um processo de IPO, ele tem que investir tudo que ele não investiu no início da startup. Exatamente. Concorda? Exato. Então, eu sou uma empresa pequena. Pô, eu estou uma empresa em fase de crescimento. Como é que eu começo esse processo? Eu não preciso sair a mais alto nível de maturidade, 3 de N maturidades aí que a gente tem no mercado. Do TOEFL, dos caras. Mas qual é a maturidade que eu tenho hoje? Então, eu sempre faço 3 perguntas. Aonde eu estou? Aonde eu quero chegar? E como eu vou chegar? Então, você precisa entender aonde você está. Eu acho que eu tive um trauma quando eu comecei na área de tecnologia, que eu tive um gestor que falou para mim assim, olha, você tem muitos gaps. E aquilo me serviu, aquele feedback negativo me serviu como uma alavanca. E quando eu olhei a palavra gap, eu fui estudar a palavra gap, para mim ela assim, gestão de alta performance. E desde aquele momento eu passei a estudar e a me dedicar como eu poderia acabar com meus gaps. Uma coisa que era negativa, você pode transformar em uma coisa positiva. Então eu sei quais são os meus gaps. Faça a análise, entenda onde você está. Entenda onde você quer chegar. E aí você vai traçar o como. É isso aí. Então você pega uma empresa pequena, uma empresa de médio porte, cara, busca um consultor, busca uma pessoa de mercado, peça ajuda, orientação. E aprenda até também. Aprenda junto. Exato. Assim, eu sempre falo, eu tô com 54 anos. Eu entendo o seguinte, todo dia a gente tem que aprender algo novo. Quem não tem nada para aprender, morreu. Exatamente. Tá vivendo por quê? Exatamente. Então, quando você pega a LGPD, cara, é um aprendizado contínuo, porque a área de CISO é uma área, para mim, fascinante. A área de segurança é uma área fascinante, a área de tecnologia. E eu entendo que as duas vão se misturar, como já estão se misturando. Com toda certeza. Vão se misturar. E agora tem outros temas tão importantes quanto que estão surgindo, que a gente tem inteligência artificial. Então, hoje, quando você olha, nós estamos falando aqui de um tema básico, que é senha. Mesmo no tema básico, você tem muitos gaps hoje. Exatamente. O que dirá a inteligência artificial, né? Você veio falando bastante disso, né? Então faz todo sentido, com certeza. Bom, eu queria saber se você enxerga o usuário como uma ameaça real, né? E quando você olha para todo aquele grupo de colaboradores, se você acha que os VIPs, eles são agentes muito mais potencializados de risco, né? Se comparado aos usuários convencionais. Vamos lá, eu queria que a gente, se você me permite, eu vou trabalhar em 2 paradigmas. Por favor. O usuário é que paga o meu salário, eu vivo por causa dele, eu existo, eu tô lá para atender o meu usuário. Eu chamo o meu adorável usuário, ponto final. O usuário, eu existo na TI para atender o usuário. É isso aí. Primeiro ponto. O usuário, ele precisa de educação. E quem tem que dar educação sou eu, porque eu tenho o conhecimento. Ele precisa aquisição. Então, eu como companhia, eu como líder, eu tenho que passar o conhecimento para ele. Então, a gente sabe que conhecimento é contínuo e ininterrupto. Então, por isso que eu te falo de um programa de segurança da informação, porque ele sempre tem início, meio e fim. E todo ano eu começo com um programa novo, início, meio e fim. Quando você fala de usuário VIP, cara, é complicado. É um tema belicoso. Né? Por quê? Porque o usuário VIP, ele é diferente do outro usuário? Porque você precisa entender que essa pessoa, esse usuário VIP, ele tem atividades diferenciadas. Então você pega dentro de uma companhia, a área de investimento tem pessoas VIP. Por quê? Porque tem pessoas que têm acesso a informações externas, tem pessoas que têm que ter informação na Europa, no Banco Central, tem que ter no FEDERIC, tem que ter nas Nasdaq. Então você tem um monte de pessoas que têm que ter informações diferentes. A grande questão para mim não é o VIP. A grande questão para mim é como você governa isso. Por quê? Porque aí, Alan, aí eu vou te falar do que a experiência nos ensina. Quem tem que dizer o não é o CISO. Mas quem vai dizer não de verdade é a companhia. Então a experiência me ensinou o seguinte: qual é a minha recomendação como CISO?
Já várias vezes a gente fez assim, olha, eu como gerente de tecnologia e segurança da informação, eu recomendo que seja feito dessa forma. Aí tem um diretor, ou tem alguém em cima que vai dizer assim, não, mas eu preciso. Então, a assunção de risco não é minha, é da companhia. Se você está numa posição de CISO, você não tem que tomar risco. Você tem que dividir o risco. Você tem que levar para as companhias o seguinte, olha, eu recomendo, mas existe uma necessidade da empresa? Existe. Essa necessidade vai gerar um risco? Vai. Todos nós estamos conscientes, cientes e aceitamos tomar esse risco? Vamos tomar o risco junto. Por quê? Porque o dia que estourar a bomba, tá todo mundo no mesmo barco. Exato, e houve uma razão para se assumir Para isso mesmo. né? Então, o VIP precisa de um tratamento diferenciado, porque ele tem necessidades diferenciadas. Ponto. Governança, estabelecer regras, estabelecer limites. E nós temos o nosso usuário que está ali na vida, que ele precisa do quê? Educação e acompanhamento. Sim. Então, senha é um processo de educação e acompanhamento. Cara, eu vou te dar um exemplo, se você me permite, eu vou dar um exemplo. A gente vem fazendo campanhas e campanhas e campanhas de phishing, porque o phishing hoje talvez seja o maior agressor. Você tem um momento em que a conscientização sobe e um momento em que a conscientização desce. Você vai estudar por quê? Porque você tem turnover. Exatamente. Ou seja, deveria ter começado nisso a linha lá, através do RH também. O RH né, precisa de ferramentas e tudo mais. E isso, cara, você tocou num ponto sensacional. Recursos humanos precisa ser parceiro da TI, precisa ser parceiro do CISO. Porque a gente, e aí eu falo por mim, pela minha experiência ao longo do tempo, assim, eu entendo de uma coisa. De novo, vou dizer aquilo que a gente estava conversando, César o que é de César. Eu não entendo de RH. Não adianta eu querer fazer campanha de treinamento, conscientização. Quem sabe é especialista nisso é o RH. É isso aí. Então você, dentro da sua cadeira, você tem que dizer assim, até aqui eu vou. Daqui eu preciso de ajuda. Essa humildade de você entender o CISO, e aí, Alan, vem algumas coisas que me incomodam, que assim, os profissionais gestores que querem ser herói. Eu não sou herói. Eu sempre digo o seguinte, eu sou gestor, herói é na Marvel. É isso aí. Aqui eu vou fazer o que está dentro do meu limite, do meu espectro de profissional. E se eu não sei, eu não tenho vergonha de perguntar. Eu vejo uma grande dificuldade das pessoas dizerem assim, isso eu não sei, cara. Cara, eu não estudei isso. Uma questão, às vezes, de vaidade também, né? O camarada não quer se expor e tudo mais. Mas, assim, ninguém sabe absolutamente tudo. E se você considerar que a gente está no mercado de tecnologia que é mutável, todo instante, para qualquer segmento, menos ainda, né? A gente tem que, sim, se reciclar e acompanhar a todo instante, né? Isso é um fato. Então, eu estou de acordo com você. Eu acho que o pensamento tem que ser exatamente esse, né? Aí, o que eu queria saber de você também agora é o seguinte, até onde vai o pensamento de um CIO quando as pautas de segurança da informação, elas não são uma prioridade na companhia? Então, imagina que você entrou, você foi contratado, você está feliz da vida, você tem que olhar para todas as unidades, mas segurança não é a prioridade para quem o contratou, principalmente se for uma empresa familiar. Né? Assim, o que eu digo, o que a experiência nos ensina, academicamente você vai e faz um curso de CISO, tira uma certificação de CISO, é muito legal. Ali tem um framework, um guia, né, um manual passo a passo. Mas quando você pega tudo isso e você vai colocar dentro de uma corporação, é totalmente diferente. Exato. Totalmente diferente. Então, se os CISOs, os CIOs que estão aqui nos assistindo, eu diria o seguinte. A primeira atividade que eu faria seria um mapeamento de risco. Faria um diagnóstico do risco. E chamaria o board, ou os donos da empresa, os acionistas, e mostraria para eles com a visão de que, olha, nós estamos, claro, dependendo do cenário, sentados sobre uma bomba. Então, aqui a gente precisa fazer ou mitigar ou resolver. Mitigar custa tanto, resolver custa tanto. Mitigar leva tanto tempo, resolver leva tanto tempo, porque são coisas diferentes. E normalmente resolver custa muito mais. Então, quando você sentou, e eu compartilho desse pensamento, que às vezes eu não conseguia dormir à noite pensando em todas as vulnerabilidades. Você faz lá, aplica lá os patches, faz dar análise de vulnerabilidade, você vê. Aí você pega lá 10 críticas, 80 média e 1000 baixa.
E aí, num processo que a gente fez lá, a gente começou a fazer o seguinte. Porque no final, você só trata as críticas, né? Exatamente. Porque o tempo e o dinheiro só dá, mas aí você tem que fazer algum processo. Mas se eu tivesse sentado na cadeira do CEO que está com essa atividade, eu diria para ele, cara, faz um diagnóstico. E quando você for para o dono, quando você for para o seu diretor, ou quando você for para o presidente, leva a solução. Leva o seguinte, olha, eu entendo que são esses dois caminhos, mas eu sou favorável a esse caminho. Exatamente. Se posicione. É melhor pecar pelo excesso do que pela omissão, né? É isso aí. Bom, muito bem. Eu vou dar uma interrompida aqui para a gente solicitar a entrada do comercial do patrocinador, tá? Tá bom. Então, com muito prazer, eu chamo aqui o comercial da WIF Secure. Você conhece a WIF? Não tive oportunidade ainda. É uma empresa finlandesa, ela é líder mundial em soluções de segurança. Ela entrega soluções de gestão de vulnerabilidades, toda a parte de gestão de patches, EDR, enfim, você vai ver no comercial aqui, tá? Eles vão começar a participar conosco nas próximas edições também, então eu vou entrar aqui para fazer alguma demonstração, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu vou pedir à produção, coloque o VT e a gente vai acompanhar e volta aqui para finalizar, tá? Esse papo bacana, por favor. A WIF Secure é uma empresa finlandesa líder mundial em soluções de cibersegurança entregue via plataforma unificada Elements. O Elements é uma solução modular única composta por uma gama completa de produtos de segurança cibernética. Inclui o premiado gerenciamento de vulnerabilidades, gerenciamento de patches, proteção de endpoint, tecnologia de detecção e resposta para endpoint, cobertura para Microsoft 365, bem como gerenciamento de postura de segurança na nuvem. Juntos, os produtos oferecem solução de ponta a ponta e cobertura inigualável, podendo ser adquirido em SaaS. Conheça agora a nossa plataforma. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem, estamos de volta aqui, finalizando esse papo bacana. Mas se você se interessar por conhecer o módulo Elements, né, o produto Elements da WIF Secure, quiser uma apresentação, quiser fazer uma prova de conceito, pode contatar pelo QR Code que está aqui na tela, tá? Na tela do comercial. Você clica lá e entra em contato com o time comercial para solicitar a apresentação, tá bom? Infelizmente a gente está chegando aqui no fim, eu vou te fazer só algumas perguntas finais. Eu queria saber quais são os objetivos do Alex Galho, como profissional, como carreira, aonde vai chegar o Alex? Cara, hoje já fiz o meu mestrado, eu sou um apaixonado por aprender, sou um apaixonado por ler, eu pretendo fazer meu doutorado em tecnologia e segurança da informação, depois, se Deus me permitir, eu quero fazer meu PhD. Mas por quê? Porque eu quero ser exemplo dos meus filhos. Exemplo para as pessoas que trabalham comigo. Como a gente estava falando, assim, conhecimento não toma espaço. E quanto mais você conhece, mais você sabe que você não conhece nada. Eu acho interessante que Sócrates falou assim, eu sei que nada sei. Cara, ele falou isso há milhões de anos atrás. Exato. E hoje isso para mim ecoa como um mantra. Porque se a gente for olhar o nosso mundo hoje, a velocidade... Eu te dar um exemplo de velocidade, só para a gente pontuar para todo mundo. Eu estava num evento no final de semana de formatura, deveria ter aproximadamente umas 3 mil pessoas, cada uma com o celular na mão, cada um tirando foto, gerando alguns petabytes de dados. Então, o que eu vejo, o que o Alex quer profissionalmente é ajudar as pessoas, principalmente as pessoas que estão junto comigo. A gente tem uma metodologia de gestão, só para você ter uma ideia, eu tenho um processo de sucessão. Eu acho que todo profissional que olha para o futuro, ele precisa ter um processo de sucessão. Então, você fazer sucessão, você deixar conhecimento, não criar dependência. Né? Como a gente conversou no início, deixar flores pelo caminho. Eu passei por essa empresa, as pessoas lembram de mim bem. Pô, o cara deixou isso aqui bem feito. Parabéns. Então, poucas pessoas têm essa mentalidade, viu? Parabéns. Então, como profissional é isso. Como pessoa, eu sou casado há 20 anos, quero continuar casado por mais 60 anos com a minha família, quero ver meus filhos crescerem. Eu tenho sonhos ainda a realizar, conhecer alguns lugares que eu não conheço.
Mas eu tenho um desejo de sabedoria, de adquirir sabedoria para poder dividir. Porque o que a gente vê hoje é pessoas dividindo coisas que não geram valor. Por exemplo, que nem você está aqui num podcast discutindo segurança, discutindo como você contribui de verdade. Exato. Não com uma falsa mentira. Como diz, eu prefiro uma mentira vestida do que uma verdade nua e crua. Exato. Então, eu quero poder ajudar meus filhos, a poder ajudar a geração que eu estou a ser melhor. É isso aí. Dentro do meu possível. Muito bem, parabéns. Eu quero só fazer uma última pergunta para você. Diante de tantas coisas que foram ditas aqui, né? Agradeço pela aula que você deu, tá? A gente tem tido a sorte de trazer pessoas com uma alta bagagem, gente que vem para cá realmente para falar, para se expor de alguma maneira, mas contribuindo, né, com vários assuntos. E o que a gente consome de fato, que serve para a nossa alma de fato, é o conhecimento, né? Conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Em função desse conhecimento, eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as 3 referências profissionais, enfim, para a tua vida, que você poderia mencionar aqui? Sim. Porque eu acho que gratidão é uma coisa importante. E a gente, particularmente, por exemplo, eu sou muito grato de você ter vindo aqui. Eu sou muito grato aos clientes que a gente tem. Eu sou muito grato às pessoas que trabalham na empresa. Então, a gente está bem alinhado nesse sentido, né? Fala para mim 3 nomes, se possível, tá? Eu vou falar um que foi no início da minha carreira profissional, quando eu cheguei aqui em São Paulo, Dr. Fernando Marcondes. Eu queria ser como ele. E naquela época eu estava com 38 anos, então era um menino ainda, né? 38 anos, estava buscando o meu lugar no espaço. E eu sentei, como eu estou contigo aqui, com o Dr. Fernando Marcondes, e perguntei para ele assim: doutor, eu quero sentar no seu lugar. O que eu faço para sentar no seu lugar? Soa meio arrogante, mas o doutor Fernando sabia que eu era uma pessoa, eu era no Rio Grande do Sul, ainda muito, muito imaturo, crescendo profissionalmente, tinha saído da operação e tal. E o doutor Fernando foi muito gentil comigo, foi muito generoso comigo. O doutor Fernando Marcondes disse assim: Alex, então, primeira coisa, eu vou te dar uma lição. Para você ser um homem inteligente, você precisa andar com pessoas inteligentes e ler bons livros. A segunda lição que eu vou te dar, para você sentar no meu lugar, você precisa saber o mesmo que eu. Isso aí. Importante é conhecimento. E aí ele, muito generosamente, você vai fazer uma MBA, né? Vai estudar, o doutor Marcondes vai estudar, e a própria empresa pagou a MBA para mim. E eu fiz a minha primeira MBA na GV. Que era o seu sonho. Que era o meu sonho. Em 2006 para 2007, por aí. Foi o doutor Fernando que me proporcionou esse sonho. Maravilha. Depois eu tive um outro mestre, que foi o professor Sabag. E eu, aí eu já estava em outra empresa, né? Eu já tinha adquirido um conhecimento e tal. E aí eu fui conversar com o professor Sabag, Sabag, eu tô aqui e tal, tá acontecendo isso. Aí ele falou assim: Alex, no lugar em que você é o que mais ensina, você é o que menos aprende. Que coisa, hein? Aí ele disse: então você tem que olhar para ver se você está acreditando ou você está se debitando. Olha aqui. Formidável. Aí eu entendi o recado dele e tal, uma pessoa fantástica. A outra foi a minha avó. A minha avó foi uma mulher que teve 21 filhos. A minha avó, dos 20 anos, quando ela casou, até os 41, ela teve um filho por vez. Olha só. Um filho por ano. 21 anos grávida. Meu pai do céu. E a minha avó era uma pessoa muito sábia. E ela ensinava muitas coisas simples que você carrega até hoje na vida. Então, ela sempre me ensinava a frase que dizia assim: meu filho, você conhece uma pessoa pelos olhos da alma. Ela dizia assim: meu filho, não preste atenção no que as pessoas dizem, preste atenção no que as pessoas fazem. É isso aí. E me arrepio quando eu lembro dela, porque a gente morava no interior e ela fazia comida. E ela carregava essa comida com um balde para os meus tios na roça. E era uma pessoa que tinha uma sabedoria absurda. Agora eu me pergunto, às vezes a gente acha que a gente tem sabedoria sem passar pela metade das coisas que a geração de ferro passou.
E se até me desculpe, eu não sei se ela tinha ou não formação, acredito que talvez não tivesse tanta formação. Nenhuma. Só que o simples fato dela contribuir com os filhos, ser mãe, porque a mãe é a primeira a abrir mão de si mesma. Só que isso faz com que até aumente a gratidão dela pelo que ela tem, ela exerce o papel, que é o papel mais importante da vida, eu acredito que seja de ser mãe, né? É isso? É uma ligação uterina, né? Exato. Então, o que eu aprendi com ela são lições tão simples da vida que eu trago isso. Os meus filhos falam, às vezes eu vou conversar com eles, pai, só fala na avó. Mas foi a pessoa que mais me marcou, né, que mais deixou lições. E como eu aprendi desde cedo que eu não sabia nada, hoje aos 54 anos eu tenho a certeza que eu não sei nada. Porque quanto mais você aprende, mais você entende que você tem espaço para aprender. Exato. Eu queria poder aprender sobre línguas, eu queria poder aprender sobre histórias, eu queria poder aprender sobre um monte de coisas. Sim. Mas aí você precisa priorizar o que você precisa aprender, né? Então, eu acho que assim, ter referências na vida. Hoje, se você me perguntasse hoje, Alex, quem é uma pessoa que você acompanha, que você olha, que você esse cara, eu queria ser que nem esse cara, o presidente da Microsoft, Satya Nadella. Um cara que vê à frente do tempo dele. Muito bom. Um cara que ele escreveu um livro, recomendo para todos que gostam de ler, chama-se F5. Espetacular livro para você entender um pouco como funciona bastidores de grande empresa. Então você tem aquisição de... Lembra lá do Dr. Fernando? Ler bons livros? Então, quando você para pensar que você hoje passa... Pesquisa de mercado, você passa 6, 7 horas em redes sociais, se você gastasse esse tempo lendo, você seria uma pessoa muito melhor. Não é essa dúvida. Então, o que a gente tem hoje é uma confusão de valores. Então, teoricamente, hoje eu procuro olhar e me espelhar em pessoas que geram valor. É isso aí. O que você está gerando de valor? E hoje, participar de um podcast contigo, discutir sobre isso, poder orientar, poder ajudar a gerar valor nas vidas das pessoas, eu acho que é algo que engrandece o ser humano. E aí vem a gratidão que você tanto está falando. Gratidão, para mim, é assim. Se você recebe, você tem que dar. É isso aí. Você não pode receber e guardar. Perfeito. Você tem que receber e compartilhar. É isso aí. Só que não é compartilhar lixo. Eu não preciso compartilhar os meus problemas são meus. Mas eu posso compartilhar conhecimento. Conhecimento, disseminar conhecimento. É isso mesmo. Porque é o que eu falo, na vida o que a gente leva, o que a gente constrói é baseado no conhecimento. Exato. E o que a gente leva são os momentos. E um momento como esse, de tanto conhecimento, eu quero agradecer a sua presença, dizer que foi um papo maravilhoso. E eu tenho certeza que quem está assistindo, ou quem vai assistir, com certo, vai refletir sobre as coisas que você falou aqui, tá bom? Se eu puder ajudar, fiquem à vontade, vocês têm meus contatos, se tiver alguma pergunta que o pessoal queira fazer e eu puder responder, com certeza, conte comigo. Maravilha, Alex. Obrigado, viu? Obrigado a você. Obrigado de coração aí. E assim a gente encerra mais um episódio do CISOcast, voltando na próxima semana. Obrigado a todos pela participação e por acompanhar esse vídeo. Obrigado, um abraço a todos.